Nós estamos falando do Espírito Santo, né? O Espírito Santo em nós. E as nossas aulas sempre vai ter um momento como esse, tá bom? Nós estarmos buscando a presença dele. É maravilhoso, né? Nós estarmos na casa do Senhor, aprendendo dessa pessoa tão importante que é o Espírito Santo. Ele é a força da nossa vida, né? Ele nos traz esse gozo, essa alegria, para nós prosseguirmos a caminhada, tá bom? Então, quando nós somos ministrados, somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo em nós nos dá essa alegria. E é essa alegria que nos impulsiona a prosseguir, tá bom? Essa alegria não necessita exclusivamente de situações resolvidas para acontecer, né? Nós vemos no passado, nossos irmãos, exemplo de fé, Paulo e Silas, né? Agredidos, açoitados em um presídio, mas eles tinham uma alegria maravilhosa, que é a presença do Espírito Santo. Então eles oravam e louvavam ao Senhor. Bom, a diferença de sermos cheios do Espírito Santo é justamente isso, né? Uma coisa é ele estar comigo e outra coisa é estar cheio. Joel capítulo 2 diz que o Senhor derramaria do seu Espírito. Agora encher é outra coisa, tá bom? Tá certo? Então, para se encher do Espírito Santo, existem algumas regras, né? As leis de Deus têm que ser obedecidas, tá bom? As leis da graça, que é as nossas responsabilidades cristãs que Deus não abre mão que a gente venha exercer. Quem acredita nisso? Então nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos ter uma vida de jejum, nós precisamos ter uma vida de leitura e exame das Escrituras, fugir das coisas erradas, ter muito cuidado com aquilo que a gente está desfrutando. Exemplo, né? Algumas coisas que eu vejo lá no meu televisor, está me edificando, né? É muito triste ainda no presente momento, perto de Jesus voltar para buscar a sua igreja, cristãos envolvidos assistindo filmes de terrores, desenhos satânicos, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado porque nós andamos em um campo minado, tá bom? O nosso tempo de peregrinação aqui na Terra, ele é um campo minado. Se eu posso dizer assim de uma forma figurativa, a cada curva da estrada tem um perigo, viu? E esses perigos são as astutas ciladas do diabo. A única forma de nós nos livrarmos é através do conhecimento da palavra de Deus, através de santidade, tá bom? E de andarmos segundo a palavra de Deus, tá certo? Aí nós vamos caminhar triunfante. Aos irmãos que estão nos acompanhando aí pelo meio de comunicação, que Deus abençoe, que seja uma manhã de edificação para você. Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei o horário que você vai ver essa aula, mas que seja uma bênção, tá bom? Amém? Hoje nós vamos falar de uns assuntos bem importantes também do Espírito Santo, tá bom? Os atributos dele que traz, os atributos do Espírito Santo que traz para nós boas coisas no nosso dia a dia, tá? Então nós vamos dar continuidade, amém? Você que está participando através da live, se quiser vir participar uma aula com a gente, é meu convidado, tá bom? Louva a Deus que a nossa classe está crescendo, né? Tá certo? Louva a Deus, isso mesmo, permaneça, tá bom? Olha, voltando para a apostila, o pastor vai dar uma lidinha aqui, tá? Para a gente fechar essa página aqui, e nós vamos virar a página, tá bom? Embora que é o capítulo 1, mas nós vamos falar hoje sobre os atributos de personalidade do Espírito Santo, tá bom? Amém? No capítulo 1, os irmãos viram a importância de você vir à aula, nós não conseguimos sair nem da primeira página. Falamos tantas coisas profundas aqui, isso se chama exame das Escrituras, né? E eu falo para vocês que hoje eu quero falar dos atributos, mas daria para nos segurar aqui um bom tempo ainda nessa primeira página, olhando a um olho natural, aparentemente falar, mas não tem muita coisa a ser abordada. Não é verdade, mas quando a gente abre a nossa vida para o Espírito Santo, então ele vai nos levando no profundo. Ele começa a revelar coisas que apenas uma vírgula é um ponto de partida para ele fazer uma ministração através da palavra. Os irmãos, entendeu? Isso é a importância daquele que faz o exame das Escrituras e aquele que lê as Escrituras. É duas coisas, tá bom? Porque o exame nos traz a revelação e a interpretação, né? E são coisas muito importantes para a vida do cristão, porque pessoas, por interpretar a Bíblia de uma forma errada, acabou abrindo o parênteses para a entrada de uma seita, para uma pessoa viver uma vida sofrendo. Olha, eu já conversei com pessoas, você que me ouve através da live, os irmãos aqui,
que ela acredita que ela tem que passar por aquele sofrimento. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Olha que coisa, né? Não é assim, de jeito nenhum. As aflições desse mundo não tiram a alegria que nós temos do Espírito Santo em nossa vida. Quem crê assim? Né? Porque se eu fosse entrevistar você que está em casa, vocês que estão aqui, eu ia ficar boquiaberto de ver situações tão difíceis que pessoas aqui estão vivendo, está glorificando, adorando e chorando de alegria na presença de Deus, né? Então, é muito importante a gente sempre estar em conexão com o Espírito Santo para termos a interpretação e a revelação da palavra vindo do Espírito Santo. Quando entra sempre aquela palavrinha, eu acho, fala para o irmão, é perigoso. Porque a palavra de Deus não tem achismo, ou é ou não é. Se nós tivermos realmente uma comunhão, de um diálogo de amigo, porque Consolador também é amigo, é companheiro, se ele for realmente meu amigo, meu companheiro em todo o tempo, as revelações da palavra sempre trará edificação para a minha pessoa e para aqueles que estão à volta e aqueles também que receberam as orientações através das nossas vidas, tá bom? Então, rios de água viva fluirão. A palavra que flui da nossa boca, este rio é a virtude do Espírito Santo, ele vai trazer vida, vai trazer até solução para as pessoas. Querem ver? Eu vou contar um breve testemunho para nós entrarmos aqui na leitura. Essa semana eu estava no meu lugar, e por isso que eu falo, nós precisamos viver quem nós somos. Chegou uma senhora reclamando com dores nas mãos, e ela estava chorando. E eu, quando ouvi aquilo, falei, e agora? Eu vou receitar o remédio? Vou receitar o remédio que a minha mãe tomou, que a minha tia tomou? E agora? E agora nós somos confrontados a nos apresentar como somos, sim ou não? Olha bem, porque não adianta nós falarmos, as pessoas querem ver resultado, sim ou não? Sabe por que você hoje está no meio evangélico? Porque você viu a diferença, sim ou não? Né? E agora? Mas a mulher está com dor, ela está chorando, há muito tempo ela não dorme, e diz que isso já vem há anos, e agora eu fui confrontado. Espera aí, você é cristão. E me impulsionou. Porque, às vezes, irmão, a dificuldade que nós temos é que nós queremos orar e ver resultado. O Senhor diz para nós colocar as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas quem faz a obra, quem que é? É o Espírito Santo. Sim ou não? Não é o presbítero Amauri, não é o pastor Miguel, não é o presbítero Valdeilson, não é o presbítero Alexandre, não é os irmãos que ajudam na oração. Mas a gente tem que ter atitude. Posso fazer uma oração para a senhora? Posso. Pode. Na hora, irmão, o Senhor abençoa ela. E ela começou a fazer assim com as mãos. E ela começou a chorar e abraçou a senhora que está do lado para chorar abraçada. Porque ela nunca tinha experimentado isso. Está entendendo, filhos? Então escute o que o pastor vai falar. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é para levar condições para que as pessoas venham a ter uma qualidade de vida melhor através do agir de Deus, agindo através de nós como um canal de bênção. Não é simplesmente para nós falarmos na evidência que há línguas estranhas. Mas você que está em casa, nós que estamos aqui, Deus fez em nós. Medita nisso. Agora o Senhor quer fazer através de nós. Pela presença do Espírito Santo. Escute o que o pastor vai falar. O conhecimento é bom para evangelismo, né, presbítero? Mas as pessoas não estão muito preocupadas em ver conhecimento no primeiro impacto. Eles querem resultado, sim ou não? Eles querem resultado. Olha bem, né? Lembra quando Jesus estava lá na casa de Pedro, que curou a sogra de Pedro? Quem que estava em Jesus? Quem estava em Jesus? O Espírito Santo. Ele foi batizado e João viu porque Jesus se fez homem. E o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus está em? Então diz que quando chega lá a sogra de Pedro enferma com febre, né? Ele chega, a toma pela mão, ela se levanta, foi curada no mesmo instante. A palavra de Deus diz que toda a cidade foi diante da porta da casa de Pedro, porque viram o sinal miraculoso. Semana eu vi uma missionária falando sobre isso. Deus quer fazer sinais através de nós. Quem acredita nisso? Então ele curou os enfermos e libertou as pessoas possessas. Quem que estava na vida de Jesus? O Espírito Santo. Fala para o irmão, ele está na sua vida. Tá bom, filhos? Então é muito bom nós começarmos a abrir a mente para isso. Porque às vezes eu estou muito satisfeito de ver alguém sendo usado pelo Senhor e basear a minha vida naquela pessoa. Eu sigo aquela pessoa. Irmão, eu não sigo o homem.
Eu quero que os homens sejam exemplo para a minha vida, sim ou não? Porque tem que ser exemplo. Quem fala da palavra tem que ser exemplo. Mas nós precisamos seguir as pisadas de Jesus. 1 João capítulo 2, verso 6 diz: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Fechou. Tá bem? Então, se você sempre imaginar que você é o único, você nunca vai conseguir ser igual a alguém que é usado pelo Espírito Santo, e ninguém será como você. Aí, irmão, as obras vão começar a aparecer. Amém? Porque Deus vai te usar poderosamente através do teu Espírito Santo. Você crê nisso? Amém? O pastor está falando por testemunho, sentado no auditório de uma igreja, meu pastor ministrando. Eu disse assim: que homem abençoado, poderoso na palavra, amoroso. E quando eu pensei assim, disse assim para mim: ele é uma bênção, mas tu precisa ser uma bênção. Meu corpo, irmão, abalou. Então eu entendi, Deus não tem dois igual. E não se põe a roupa, a armadura de Saul e Davi. O que Deus tem com aquela pessoa é com ela, não adianta, irmão. Deus deseja que a gente viva coisas novas diante de Deus, através do Espírito Santo. Se hoje você entrou aqui com o olhar em alguém, não adianta, viu? Deus quer fazer uma grande obra através de você, pelo teu Espírito Santo. Amém, filhos? Primeira coisa, guarde isso, tá bom? Deus tem um plano lindo na sua vida. Olha, aqui na apostila, eu gostaria de ler aqui com os irmãos, diz assim, olha: nota-se que todos os evangelhos relatam a manifestação do Espírito Santo, mas essa é reconhecida como a doutrina mais negligenciada nas Escrituras. E é verdade, hoje, preste atenção no que o pastor vai falar. Hoje se fala muito pouco do arrebatamento, sim ou não? Hoje o que nós queremos eu vou numa igreja, tem que ser legal a pregação, tem que ser um estilo de trabalho legal, tem que ser uma palavra que sempre é uma palavra dirige a mim, que vai resolver os meus problemas, que eu vou passar por cima, que eu vou conquistar, sim ou não? A palavra parece que traz resultado para atrair as pessoas. Então, nota-se que as pessoas vão se esquecendo que a principal pessoa para nós termos vitória na vida é essa pessoa que está conosco aqui de manhã, que é o Espírito Santo. E todos os evangelhos relatam do Espírito Santo, mas é muito negligenciado, né? Eu venho de uma época de conversão, que quando nós orávamos para ensaiar um hino para cantar à noite, o Espírito Santo se movia de uma tal maneira que nós não conseguimos mais retornar para ensaiar um hino. Era algo sobrenatural. E hoje nós estamos vivendo uma época que pessoas se escandalizam porque o irmão está numa intimidade profunda com Deus através do Espírito Santo. Sim ou não? Né? Há lugares hoje que não pode se glorificar a Deus. Há lugares hoje que não pode mais falar em línguas estranhas. Deixa eu dar um testemunho aqui. Irmão Miguel em Mojimirim. E a tia da minha esposa disse: vamos conhecer a igreja do avivamento bíblico. Lá vamos, de manhã na escola bíblica. Quando eu chego lá, um pastor uruguai, presbítero, ministrando. Eu no meio. Escute, nós não fomos batizados com o Espírito Santo. Nós somos. Grave isso, tá bom? Fala para o irmão, nós não fomos. Nós somos. Se perdeu essa evidência, precisa buscar um renovo. E meu sogro na direita, o tio na esquerda, e eu estava para explodir. E falei: vão se escandalizar. Daqui a pouco, aquele homem para e Deus fala na boca daquele pastor: por que tu retém aquilo que eu te entreguei? É um dom. Eu abri a boca, irmão. Abri a boca, falei: quem quer que se escandalizar, que se escandalize. Deus falou comigo. Então hoje nós precisamos compreender que é tempo de falar dessa pessoa maravilhosa. Nota-se que é multidão chegando nas congregações e multidão indo embora. É multidões levando Jesus a sério e multidão, se deu para ir tá bom, se não deu tá bom, quando der para ir eu vou, primeiro vou cumprir as minhas responsabilidades, sobrando um tempinho, eu vou. Mas nós decidimos ser presentes. Amém, irmão? Porque o Espírito Santo nos dá essa alegria de estarmos participando das coisas de Deus.
Então é muito negligenciada hoje a doutrina do Espírito Santo. Nós vamos ver que todos os evangelhos, que são livros biográficos, falam do Espírito Santo. Olha, você que está em casa, você que está aqui, Mateus capítulo 1, 18 ao 21, Mateus capítulo 1, 18 ao 21, vou pedir para a irmã Gleice abrir para mim, tá bom? Luciana, abra para mim em Marcos capítulo 1, do 8 ao 12. Irmão Cícero, abre para mim, por favor. Lucas capítulo 1, do 13 ao 15, tá bom? Lucas 1, do 13 ao 15. Lilian, abre para mim, filha, deixa aberto em João capítulo 1, 31 ao 33. Então nós vamos ver que todos os evangelhos falam do Espírito Santo, tá bom? Por sinal, nota-se lá quando Jesus o batizou, o próprio João viu o Espírito Santo descer da forma corpórea, né? Sobre ele, né? Tá bom? Então vamos lá. Mateus capítulo 1, verso 18 ao 21. Irmã Grace. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela foi gerado do Espírito Santo. Amém? O livro de Mateus fala dessa doutrina? Sim, né? Marcos, capítulo 1, do 8 ao 12. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Certo dia, Jesus veio a Nazaré da Galileia e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, como uma pomba. E uma voz do céu que disse: Você é meu filho amado, o meu preferido. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Então, 12 ou 13? Até o 12. Okay? Amém? Lucas capítulo 1, do 13 ao 15. Nós estamos falando, mostrando que os evangelhos falam do Espírito Santo, né? Mas o anjo do Senhor disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, ao qual porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Já desde o ventre da sua mãe. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1, verso 31 ao 33. Deus não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, e eu, por isso, batizando com água. Glórias a Deus. João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém. Então nota-se que os evangelhos relatam a manifestação do Espírito Santo, que são os livros biográficos, né? Que falam da pessoa de Jesus, né? Então, por que Deus, irmãos, está nos concedendo essa bênção, essa oportunidade de conhecer essa pessoa? Porque quem está com a gente nessa caminhada é o Espírito Santo. Jesus ascendeu ao céu, né? Eu disse na outra aula que o Espírito Santo ele não veio tomar o lugar de Jesus. Essa não é a palavra correta. Essa não tem uma base bíblica para isso. Pelo contrário, ele veio fazer real a presença de Cristo em nós. Viu? Tá bom? Então é importante nós aprendermos esses princípios, porque dificilmente a gente até lê alguma coisa na Bíblia, mas eu vou falar sem medo de errar. A maioria de nós não oramos ao Espírito Santo. Sim ou não? A maioria de nós, às vezes, por exemplo, nós vamos ministrar uma palavra, eu vou pedir para Deus. Não, nesse momento eu vou me colocar na mão do Espírito Santo.
Eu vou ministrar uma aula, eu vou me colocar na mão do Espírito Santo. Olha bem, porque Ele está com a gente. Eu vou ministrar uma oração, na verdade, se eu estiver vazio do Espírito Santo, crendo em Jesus, vai dar problema. Com certeza eu posso pegar uma situação muito difícil às vezes, né? E vai me faltar autoridade, né, presbítero? Para que haja uma libertação, né? Então, porque nós estamos vivendo hoje um tempo de muita palavra, mas o Senhor deu uma ordem para a igreja, para colocar as mãos sobre os enfermos. Mas para isso a gente precisa ter um revestimento muito grande, está cheio da presença do Espírito Santo. Então, quando eu começo a aprender esses princípios, né? Quem já bebeu um copo de água bem fresquinho aqui no calor? Quem já bebeu? Legal. Quem bebeu? Só os irmãos? Tá bem. Então tá. Legal. Ô Carlos, onde você encontrou essa água fresca? Na sua casa. Legal. E o recipiente? Qual recipiente? Bebedouro. Bebedouro. Tá bom. Quem mais? A Grazi levantou a mão? Onde você bebeu água? Na geladeira. Legal. Em casa eu já tenho um filtro ligado na torneira, né? Então espera aí. Os irmãos foram lá porque sabiam que lá na geladeira ou no bebedouro iria encontrar a água. Quando nós olhamos para a doutrina do Espírito Santo, nós entendemos que só tem um lugar que nós vamos adquirir poder. Jesus disse: e recebereis poder ao descer sobre vós. Está entendendo o que o pastor está falando? Eu preciso saber que o poder vindo de Deus que eu preciso para resistir, andar de contramão a este mundo, a fúria de Satanás, do pecado, preste atenção, e eu mesmo, porque eu sou uma pessoinha muito ruim, e você também. Você acha que você é bom? Você tem a natureza pecaminosa e má, adâmica. Então agora eu sei aonde tem uma fonte que quando eu beber desta fonte, é chamado o Espírito Santo, eu receberei poder para sobressair em toda e qualquer área da minha vida. Quer ver? Quem conheceu uma pessoa que era muito brigona no passado e hoje é crente e mansa? Quem conheceu aqui? Conheceu alguém? Eu conheci, está aqui o Ivan. Olha lá o Ivan. O Ivan era briguento que só Jesus na causa, meu sobrinho. Né? Conversa com ele hoje. E você também, qualquer coisinha, você saiu do trem fora dos trilhos, né? Espera aí, eu estou falando de Deus. Eu estou falando da palavra, eu estou dizendo que eu sou evangélico, mas em mim não tem essa virtude de mansidão. Fala por irmão, alguma coisa está errada. O Espírito Santo não está aí não. Quando a Bíblia diz, irá, eu vou contar um testemunho. Chega em Valinhos lá, estaciona o carro. Mariana falou, eu vou estacionar o carro porque eu preciso fazer o registro da minha face para poder entrar no condomínio. Então você vai lá, filha, é rápido, o pai vai esperar aqui. Quando ela sai, para um carro branco, eu já vi o cara fez assim. E a mulher já fez assim para mim. Abri a porta, pensa num homem bravo. E chegou o irmão, pensa aí. E eu, Senhor, nos perdoa. Nós estamos chegando agora aqui, minha filha está mudando. O Senhor está com razão. Mas ela já está vindo aí. O homem desarmou. Desarmou, irmão. Sabe o que ele falou? Você me perdoa, estou muito estressado. Eu falei, eu vi que você está estressado. Desarmou. O homem pegou até na mão. Está entendendo, irmão? Agora você pensa, quem que estava por trás da situação? Eu sou crente, mas não sou bobo, já ficou bobo. Crente que é brabo para mim, já ficou bobo. Porque, primeira coisa, escute, a tua carne, o pecado, o diabo e o mundanismo quer te censurar para você não ter mais autoridade de falar de Jesus. Porque
Lá onde eu frequento, as pessoas me conhecem e te conhecem. Por que que a minha esposa se converteu? Né, filha? Porque agora o valentão virou um carneiro de ficar trancado até fora de casa porque foi para a igreja. E quando abrir a porta, eu te amo. Está entendendo, irmãos? Então nós precisamos entender que quando nós conhecemos o Espírito Santo, nós começamos a ter as características de Cristo. Cristão, na verdade, é uma palavra de afronta. Não é pequeno Cristo, é uma palavra de afronta. Nós já aprendemos isso aqui. Esse aí também é cristão, aquele camarada que morreu na cruz, é cristão também. Desfeita. Mas pode o mundo te odiar. Mas o Senhor te ama quando você anda na presença. Coisa linda, tá bom? Então, olha bem, agora nós fazemos uma pergunta. Por que que os livros biográficos que falam de Jesus, dos teus grandes milagres feitos, têm o seu princípio falando da pessoa do Espírito Santo? E o próprio Jesus, ao ascender, perto de ascender ao céu, disse para a fundação da sua igreja, que eram os 12 discípulos, que vos recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, espera aí. Eu preciso fazer essa busca para que o Espírito Santo venha sobre mim. Porque senão, eu vou ser como uma ovelhinha num campo minado cheio de leões e feras, irmãos, bestas feras. E facilmente vou ser destruído. Por quê? Querem ver a presença do Espírito Santo? É quando você chega na adversidade. Quando chega a enfermidade, quando chega o desemprego. Jesus está tremendo com a glória de Deus aqui. Quando chega a enfermidade, quando chega o desemprego, quando ninguém te compreende, quando falam mal de ti, como de um malfeitor, tá bom? Quando você fica sabendo que alguém te odeia, mas quando você fica sabendo o amor do Espírito Santo jorra da sua vida, mais para esse do que aquele que diz que te ama. É por isso que nós vemos nos livros biográficos que as maiores ações do início da escrita desses livros, tá? Ação ou é do Espírito Santo. Sabe por que você chegou até aqui? Porque o Espírito Santo está com você. Sabe por que você superou tantas coisas? Sabe por que você mudou? Porque o Espírito Santo te convenceu e tu és uma pedra, como uma pedra lapidada para encaixar numa construção de uma vida espiritual. Coisa linda. É muito maravilhoso. É maravilhoso, tá bom? Então, o pastor já quer deixar uma orientação para você que me ouve através da live e vocês aqui. Busque ao Espírito Santo. Orem ao Espírito Santo. Você que é batizado no Espírito Santo, ore em línguas estranhas. Talvez você não saiba. Eu vou falar para vocês. Quando o pastor daquele brado de línguas está falando assim, ó, Deus está no ambiente. Aleluia. Naquele brado que eu dou, está falando, Deus está no ambiente. De que forma? Através do teu Espírito Santo. Coisa linda. E aonde você está, o Espírito Santo está. Está vendo, irmão? Fala, ele está aqui por causa de você. Quem acredita nisso? Amém? Ele está na vida do irmão. Amém, filhos? Está dando para compreender, filho, a necessidade que nós temos dessa pessoa? Deixa eu falar para os irmãos. Nós podemos aprender tudo que se diz respeito da palavra de Deus. Mas se formos vazios do Espírito Santo, não tem efeito nenhum. Nenhum. Me lembro eu orientando um rapaz que era mestre no ensino. E entrou numa vida muito difícil. E quando eu olhei para ele, o Senhor me mostrou, disse, sabe o que aconteceu? Tu afundaste no conhecimento, mas esqueceste da busca. Falou, o Senhor falou tudo. Eu tinha um conhecimento pobre. Era bom de ouvir, mas não mudava pessoas. Pessoas não se convertiam. Prendia as pessoas, mas não trazia mudança, porque faltava a unção. Olha, era maravilhoso de ouvir, mas não trazia transformação. Por isso que quando você abre a boca, recebe a sua vida. As pessoas são tocadas. Eles vão embora e não vão esquecer do que você falou. Amém? Porque tem a unção do Espírito Santo. Tá bom, filhos? Ó, voltando aqui para a apostila, o Espírito Santo no sentido absoluto. O Espírito Santo é o Espírito Santo no sentido absoluto? Isso é irrecusável,
incontestável? Sim. Prova-se sua divindade, ou sua natureza divina, pelos seguintes fatos. Atributos divinos lhe são aplicados. Ele é eterno, ele é onipresente, onipotente e onisciente. As pessoas que estão começando, deixa o pastor explicar isso aqui. Pastor, o que é onipresente? Ele pode estar em todos os lugares. Olha, preste atenção na palavra pode. Tá bom? Ele pode. Não vai estar em todos os lugares. Tá certo? Tem lugares que eu for que é complicado o Espírito Santo entrar comigo. Sim ou não? Por quê? Vou tentar ao Senhor entrar em lugar que não me convém? Não adianta, né, irmãos? Sim ou não? Porque Ele é o Senhor. Eu estou debaixo do senhorio dele, não ele debaixo do meu senhorio. Tá certo? Tá entendendo o que o pastor está falando? Então tem lugares que não dá para ir. Eu vou teimar e vou em alguns lugares aí que acabou esses dias aí, estavam, Deus nos acuda. O Espírito Santo tem a obrigação de ir comigo lá, não vai, não adianta. Entendeu, irmão? Você está assim, né? Nós estamos vivendo um momento que é importante ter Deus no coração, não é verdade. Deus, Ele quer estar absoluto em todo o nosso viver, nosso corpo. Porque fomos comprados por um alto preço, né, presbítero? Então o Senhor, Ele quer ser Senhor em todo o nosso viver. Tá certo? Amém? Então Ele pode estar, né? Ele é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder, tá? E o que mais? Onisciente, conhece todas as coisas. O Senhor está me tocando aqui para abrir o verbo aqui, eu vou falar. O senhor não vai com a minha esposa em motel. Porque não é lugar de levar minha esposa. O senhor não vai com a minha esposa em carnaval, porque ela é festa da carne. E nem com meus filhos. Porque tem de crente que deve ter caído nesse carnaval, e crentes velhos levando filhos para carnaval, agora aguenta a consequência. Eu vou falar porque o senhor está tocando para falar. Porque tem que ensinar a verdade, sim ou não? A gente não deve andar como no curso do mundo. Nós temos que andar contra o curso do mundo. Tem crente levando os filhos para a festa de Halloween, que eu vim lá dos terreiros. Bruxaria tem ligação com satanismo. A ponto da pessoa flutuar quando a gente ora. E nós estamos aqui para ensinar a verdade para vocês, não é para tampar o sol com a peneira. Se você tem essa mentalidade, precisa rever os conceitos da presença do Espírito Santo. Pessoas que querem servir a Deus, mas não querem deixar o prazer do mundo. Tem que quebrar a ponte. Se não quebrar a ponte, não vai conseguir servir a Deus. Você que está em casa, nós que estamos aqui. Acho que é tempo da gente pregar a verdade. Não dá mais, porque Jesus está voltando. Não, irmão, é legal, é isso mesmo. Não. Ou serve a Deus direito ou vai ter que pagar preço. Sim ou não? Deus o quer por completo. Como que não? Deus quer que quebre as pontes. Eu tinha na minha casa guardado lá, que eu vim de uma linhagem de caçador e pescador, de bisavô, avô, pai, e eu guardei a arma lá. Minha vida era o caos. E o Senhor sabe como fazer. E o coração preso naquilo. Um dia entrou no meu coração, não quero mais isso na minha casa. Não vou ficar nem na casa, ficava num quartinho lá. Quando eu me desprendi daquilo, comecei a dedicar meu tempo ao Senhor. Logo o Senhor me chamou para ser um diácono, que eu acho coisa linda. Trabalhar com missões na igreja. Não passou muito tempo, dirigi uma congregação, separado do presbitério. Então o crescimento precisa da presença do Espírito Santo e abre mão das coisas. Amém, filhos? Não faça as coisas, não leve a sua família para fazer coisas que Deus não se agrada. Quem tem o Espírito Santo tem discernimento. Tem discernimento. Tá bom? A sua vida, a sua família, os seus filhos, os nossos filhos, precisam de uma postura realmente de quem é cheio do Espírito Santo para nós sobressairmos os perigos dessa vida. Tá bom? Tá? Então ele não vai estar em todos os lugares, tá? Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Ele está olhando para nós aqui, ele conhece cada pensamento. O que você está pensando, o que eu estou pensando, ele sabe de todas as coisas. Tá bom? Antes de nós falarmos, já conhece, né? Vamos ver Salmo 139, está do 1 ao 7, mas nós vamos ler até o 12. Você que está em casa, tá bom? Salmo 139, do 1 ao 12. Pegue a sua Bíblia, acompanhe. Glórias a Deus. Quem gostaria de ler? Amanda, por favor. Salmo 139, do 1 ao 12.
Então depois a Amanda me ajuda, tá bom, Amanda? Obrigado. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. A onisciência, hein? Conheces todos os meus caminhos. Onisciente. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante. Puseste sobre mim a tua mão. Onipotente. Tua ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não o posso atingir. Para onde escaparia o teu espírito? Onipresente. Para onde fugiria da tua face? Onipresente. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer na sepultura a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até que a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Glória a Deus. Amém? Então o Espírito Santo, irmãos, ele é tudo que nós precisamos para uma vida de sucesso, tá bom? E, lógico, combinando com a parte que nos cabe da dedicação, tá bem? Ó, o pastor colocou aqui na apostila, o Espírito Santo também é classificado com o Pai e o Filho. Está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, tá bom? Por que nós estamos aprendendo isso, irmão? Porque ainda na presente era, há muita rejeição dessa pessoa, às vezes, né? Em alguns segmentos, né? E nós estamos aprendendo que Ele é a nossa força, Ele que nos guarda, que nos dá poder, vamos aprender que nos ensina, tá bom? 2 Coríntios 13, 13, então nós vamos ver que o Espírito Santo também é classificado com o Pai e com o Filho. Dá para ler, presbítero Mauri? Por gentileza? Segundo aos Coríntios, tá bom, irmãos? 13, 13. Eu acho que eu falei primeiro, né? Segundo aos Coríntios, tá bom? Tá aí na apostila, tá? Ele é classificado também com o Pai e com o Filho. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Nós estamos aprendendo isso também, por quê? Porque existem algumas crenças que aceitam somente Deus e Deus e Deus, não é? Não aceita essa questão de Pai, Filho e Espírito Santo, né? A Trindade, é a forma de falar, então pode falar o Trino Deus, né? Ou Trindade, não é isso? Mas existem alguns lugares, em cidades até perto da gente aqui, ainda que rejeita essa doutrina, que é uma doutrina bíblica da pessoa do Espírito Santo, né? Então a pessoa acredita, ensinam e somente Deus, né? Mas é a Bíblia, né? Lá em Mateus capítulo 28, Jesus, quando disse para discipular as pessoas e batizar, ele disse, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus falou isso, tá bom? Então hoje, às vezes, você vai se deparar com essa doutrina que não crê na pessoa do Espírito Santo, né? Não precisa entrar em choque, né? Importante é o que você crê, a Bíblia diz respeito, tá bom? E se a pessoa mostrar uma curiosidade para que você a acompanhe, segundo a palavra de Deus, marca um tempo, senta na mesa com ela, tá bom? Que através da sua vida Deus vai trazer um esclarecimento para a pessoa, tá? Para compreender esses princípios bíblicos, tá bom? Amém? Tá dando para os irmãos compreender a necessidade que nós temos do Espírito Santo? Amém, filhos? Tá? Voltando para a apostila, ó. O Espírito Santo é uma pessoa e não uma influência. Muitos ainda hoje em dia o têm de uma maneira impessoal, como um sopro que preenche, como uma unção que unge, como fogo que ilumina e aquece, como a água que é derramada,
Contudo, esses nomes são meramente descrições de suas operações. Nessa apostila nós vamos falar sobre cada detalhe desse, irmão, de uma forma muito clara, tá bom? Porque fogo, porque água, porque vento, porque pomba, vai ser maravilhoso, tá bom? Vai abrir um leque muito bom para os irmãos, tá? Descreve-se o Espírito Santo de uma maneira que não deixa dúvida quanto à sua personalidade. Amém? Vira na página. Atributos de personalidade. Primeiro, ele tem mente. E a mente aqui ela está no sentido de intenção, tá bom? Então o Espírito Santo ele tem intenção. Vamos ver Romanos capítulo 8, verso 27? Acompanhe na sua Bíblia você em casa, tá? Então nós vamos falar sobre atributos de personalidade, tá? O que é personalidade, pastor? É caráter. É exclusivo de uma pessoa, tá bom? Então, personalidade é isso, tá? Caráter exclusivo de uma pessoa. Então ele tem mente, ele tem intenção. Romanos capítulo 8, verso 27. Amanda, dá para ler agora, filha? Tá? Por favor. Só o 7? 27. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o poder, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? 8, 27, né? É o 8:27? Isso. Certo. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então vamos por parte. Ó, aquele que examina os corações. Quem que é? É uma pessoa. Está falando de duas pessoas aí. O próprio Deus. Sabe qual é a intenção? Falando de outra pessoa agora. A intenção do... Tá certo o que o pastor está falando? Aquele que examina os corações é uma pessoa, sim ou não? Tá certo? Sabe qual é a intenção de quem? Então Deus, ó, Deus sabe qual é a intenção do Espírito Santo. Olha que interessante. Olha. Então quando ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, é uma oração que a linguagem humana nunca vai conseguir fazer. Mas ele sabe qual é a mente, a intenção do Espírito Santo por nós. Escute o que eu vou falar. E Deus, Jesus, o Espírito Santo só deseja coisas boas para o povo de Deus. Amém, filhos? Não deseja coisas más, tá bom? Olha, então ele tem também vontade, tá bom? O que é vontade? É empenho, tá? É faculdade de querer e livre para praticar ou deixar de praticar. Isso é querer, tá bom? Então o Espírito Santo, ele tem isso, ó. Ele tem empenho e ele tem a faculdade, que é a capacidade de querer, de praticar ou de deixar de praticar, tá bom? Então nós vamos ver que ele tem vontade, tá? Tá em 1 Coríntios capítulo 12, vai falar dos dons aí, ó. Do verso 11, mas nós vamos falar do verso 7 ao verso 11, tá? Então o Espírito Santo ele tem vontade, isto é, faculdade, capacidade de querer, livre para praticar ou deixar de praticar. Ele pode fazer ou pode não fazer, tá bom? 1 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 11. Vamos ver qual a vontade dele. Quem gostaria de ler? Bem? Não? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra, a sabedoria, e a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Segura um pouquinho aqui. Nós vamos ver, lógico, vamos ver na frente a vontade. Mas aqui ele está fazendo pela vontade dele ou forçado? Hã? Pela vontade. Pela vontade, irmãos. Ninguém força o Espírito Santo a nada. Tá bem? É dado pelo Espírito vontade. Sim ou não? Senão a gente vai ficar pensando assim, ó, o Espírito Santo está fazendo, será que Deus concorda? Não, irmão, está fazendo pela vontade dele, né? Ele não é como a gente.
Ele tem a liberdade de fazer ou não fazer. Se ele não quer fazer, ninguém vai obrigar ele a fazer, não é? E se ele quiser fazer também, ninguém pede. Então aqui está a vontade do Espírito Santo. Eu acho que no último verso, acho que nós vamos ver no 11, que é pela vontade. Por favor, irmão. E a outra, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outra, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Olha aí. E a outra, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia. E a outra, o dom de discernir os espíritos. E a outra, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Como quer, vontade, né? Uma coisa que nós falamos já na aula passada, você que está em casa, nós que estamos aqui, essa natureza nossa humana, ela é muito traiçoeira. Hoje é muito natural a gente ouvir, poxa, mas aquela pessoa é muito usada por Deus. Mas por que fala assim? Porque vê uma ação do Espírito Santo num dom. Um exemplo, a pessoa tem o dom de mestre, ou a pessoa tem o dom de operação de maravilha, né? Tem o dom de cura, meu Deus, que pessoa usada por Deus. E às vezes, um exemplo aqui, Eduardo me ajudar, o Eduardo fala em dom de línguas, não é uma, plural, que pode ser usado em profecia. Ninguém vai citar o Eduardo, mas ele diz que o Espírito é o... E a gente precisa quebrar isso na nossa vida, isso se chama idolatria às vezes. Eu não me comovo com essas coisas. Porque o mesmo Espírito Santo que está na pessoa, está na sua vida, está na vida do irmão, está na minha vida, eu não me comovo. Eu louvo e glorifico a Deus. Pela pessoa abrir a sua vida, ser uma pessoa temente a Deus, que capricha, e o Espírito Santo está usando para a edificação da sua igreja. É motivo de nós glorificarmos a Deus, sim ou não? Mas não idolatrar. E pessoas arrastam multidões por causa disso, e às vezes cai até um erro. A pessoa recebe um dom de operação de maravilha, faz um preparo e consagra às vezes a pastor. Ele não tem o dom de pastor. Pastor é dom. Não vai dar certo. Tem visto isso. Porque um dia o Senhor me levou a conversar com um irmão que foi consagrado. Tu não é pastor, tu tem dom de evangelista. E ele foi orar e Deus confirmou. E falou, Deus mandou o Senhor me pastorear, mas a minha esposa não quer, porque ela também foi consagrada. Mas o Senhor me mostrou. Então é muito perigoso, né? Então, grava isso. Faz pela vontade dele, mas o Espírito é o mesmo, irmão, viu? Se Deus, de repente, levantar o irmão aqui com operação de maravilha, filho, o mesmo Espírito Santo está na sua vida, tá bom? E outra coisa, jamais vai se aceitar e vai aprovar tudo que a pessoa, mesmo num dom desse, faz. Porque a pessoa é imperfeita, sim ou não? Querem ver um exemplo? As pessoas falam de Pedro porque Pedro afundou. Visão humana. Se Pedro andasse aqui igual a Jesus, ele era perfeito. Essa é a visão espiritual. Não, Jesus fez, mas Pedro fez também. Você imagina o balaio de gato que ia dar isso aqui. Nessa coisa, às vezes, de crenças que a gente está vivendo, sim ou não? É como se o sepulcro de Moisés não fosse escondido por Deus. Imagina também se Pedro andasse como Jesus andou. Eu queria ser um homem que nem Pedro, eu acho que eu não ia descer nem do barco. Né? As pessoas estão tacando pedra no Pedro. Pedro foi um grande homem de Deus. O Espírito Santo usou poderosamente, amém, irmãos? Sim ou não? Poderosamente, né? Então, só que ele era imperfeito, sim ou não? Mesmo que nós, através da oração, venha acontecer tantos milagres, tantas coisas, tantas almas para Jesus, nós somos imperfeitos, jamais seremos como Jesus, jamais, né? Nós estamos lutando, correndo, para ser melhor a cada dia, né? E tem uma pessoa nos ajudando que ela é maravilhosa, tá bom? E ela está aí na sua vida, É o Espírito Santo, tá bom? Tá dando para os irmãos entender essa dependência? Amém? Graças a Deus. Ó, e ele também tem sentimento, tá? Quem crê que o Espírito Santo tem sentimento? Lógico, a Bíblia fala sobre isso, né? Então vamos ver lá, ó. O que é sentimento? É manifestação do que se sente. Isso é um sentimento. Efésios capítulo 4, verso 30. Efésios 4, 30. Você que está em casa, nós que estamos aqui, agora o Senhor vai falar uma coisinha legal aqui pra gente, tá bom? Efésios 4, 30. Quem desejar ler, pode ler, tá bom? Por favor, filha. Sai do Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Amém. Ó,
Não entristeçais o Espírito Santo, os quais estão selados para o dia da redenção, do resgate. Selo é marca, né? Para os irmãos entenderem o que é isso, você que está em casa, nós que estamos aqui, vamos supor, no tempo do passado, no tempos antigos, passados, como que o irmão chama? O Roger, cheio de din-din, ia lá no porto comprar madeiras, um exemplo, que vinha de embarcações, né? Então o Roger ia lá, e ele ia com o instrumento de fazer o selo. O rei usava quase sempre o seu anel, né? Selava na cera, e senão colocava em cima de alguma coisa, ninguém se atreveria a mexer lá, porque era a sentença de morte. Mas, no caso, o Roger, vamos supor, foi lá no Porto de Santos, e ele comprou lá muita madeira para levar para sua fazenda, para fazer seus celeiros, seus currais e coisas desse gênero. Aí ele volta para a sua fazenda e fala: Miguel, sou servo do Roger, vai até lá e busque a madeira que eu comprei. Senhor, mas como que eu vou identificar isso? Leva o aparelho de fazer o selo, de selar. Então, quando eu chego lá, que o óleo, até o encarregado lá, fala: olha, eu vim retirar essa madeira que pertence ao meu Senhor. Como você prova? Até o selo. Já entendeu o arrebatamento aí? O Espírito Santo, Jesus, quando ele vir nas nuvens de glória, ele vai vir buscar aqueles que têm a marca. O Senhor não está preocupado se eu frequento uma congregação. Tem que ter o selo. A marca. Selado para o dia do resgate, da redenção. E diz para nós não entristecermos o Espírito Santo, porque tem sentimento. As nossas atitudes, irmãos, pode causar uma tristeza tão grande no Espírito Santo. Quando você se sente muito triste com uma pessoa, o que você faz? Se afasta, irmão. Essa pessoa só está me trazendo tristeza, eu vou me afastar. Está entendendo? Porque poderia surgir uma pergunta: por que não entristecer o Espírito Santo? Porque ele vai se afastar. Porque ele é muito educado. Ele não vai andar forçado comigo. Ele só vai andar comigo quando ele for bem-vindo comigo. Está entendendo, irmãos? Está entendendo, você que está em casa? O Espírito Santo não é questão de falar que ele está comigo. Ele só vai andar comigo e com você quando ele for bem tratado, o ambiente for agradável para ele estar. Quem já foi mal recebido em algum lugar aqui? Você voltou? Está entendendo? Se nós o maltratar, ele vai se afastar. Eu estou falando por experiência própria, viu? No começo da minha fé. E ficou ruim, mais um pouco e mais um pouco. E olha o verso 31, como que ele se entristece. Leia por gentileza alguém. Como que o Espírito Santo entristece? Vamos lá, primeiro, o que fala aí? Hã? Tirar toda a amargura. Ira. Cólera. Deixa o pastor explicar o que é cólera aqui. Existia uma doença que chamava cólera, não sei se tem ainda, né? Que era uma diarreia mortal, não é isso? Matou muita gente. Mas a cólera aqui é, primeira coisa, irmão, tem pessoa que é muito irritada. Qualquer coisa, né? Se você falar que isso aqui não está legal, né? Querem ver uma questão? Então, a historinha aqui é verdade. Vamos supor, alguém liga para você, fala assim: olha, dá para você buscar o meu filho, por favor, irmão Miguel? Ele está lá no salão cortando o cabelo, rapaz, eu dei um imprevisto aqui, eu vou lá, dá para o irmão fazer? Eu vou sim. Chego lá, demora 1 hora esperando o filho da pessoa que me pediu. Quando ele chegar, sabe o que vai falar? Eu fiz você esperar. Não se preocupa não, estou de boa. Se for alguém conhecido, você vai falar: você está de brincadeira. Já vai enfiar o pé na jaca. Pô, bem, você foi pro salão, você tá de brincadeira, foi esperar 3 horas aqui no carro. Mas se fosse a outra pessoa? Isso é uma pequena... Então tem pessoa, irmão, que é muito irritado. Tem que prevalecer o que ela acha. Essa questão de natureza forte é um perigo no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, nós temos que ser que nem trigo. Você que está me ouvindo, aprenda isso. O trigo, quanto mais ele carrega, mais se dobra. O cacho vai enchendo de grão, ó. Quem já viu o trigo? Vai, ó,
vai apontando para o chão. Bem-aventurados sois vós, quando injuriais e dizer todo mal contra vós. Grande é o vosso galardão no céu. Então tem pessoas que até hoje não mudou essa natureza. Passa um perrengue o marido com a mulher que só o sangue de Jesus. Mulher brava que dói. Ainda bem que no nosso meio não tem isso, nem aí, né? Graças a Deus. Mulher é uma seda. Meu benzinho, eu te entendo. Não estou falando que nós como homem, irmão, nós temos também que, né? Tem camarada aí que eu vou falar para vocês. Sai do banho, larga sapato, calça, camisa. Você larga tudo, né? Pô, vamos para rever aí, né? Ô, irmão, lava uma louça para a esposa aí, faz um almocinho legal. Você vai fazer de ser menos homem, seja flexível, né? Tá certo? Se não pôr comida no prato, não come. Ah, meu irmão, trancar você dentro na caverna e pôr lá um... Você vai comer até morcego. Ó, faz favor, meu irmão. Fala, nós estamos aqui para aprender. E se não pôr, já fica irritado, vai chutar até o cachorro. Tô falando, irmão, a gente anda por aí, né? Então, espera aí. Cólera é uma pessoa que é irritação constante. Se eu falei que é assim, a Evelyn falar que não é desse jeito, pronto, tá o estupinho aceso. Eu me lembro que uma vez a ministra falou, o pavio tá curto, emenda com uma corda. Pô, não dá mais. Nós não estamos brincando de ir para o céu. Sim ou não? E se de repente daqui 2 segundos tem um infarto, um derrame? Estamos sujeitos ou não? Ai, senhor, eu vim... você vai... Como que você chama? Miguel. Engraçado, seu nome apagou do livro da vida. Existe a pergunta mais perfeita que a humanidade já fez até hoje. Se quiser marcar, pode marcar aí. O que faço para ser salvo? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A pergunta mais perfeita que o ser humano fez. O carcereiro, lá de Filipos. E a palavra mais dura, pastor? Aparta de mim que eu não te conheço. Esta palavra vai acontecer, irmão, para muitos. Que diz que é evangélico, que é cristão. Mas nós não, o nosso nome vai estar no livro da vida. Está entendendo o que o pastor está ensinando? Então, filho, a pessoa ser muito irritada faz mal até para o coração. E fica feio. A Bíblia diz que o coração alegre... eu quero ser bonito. Vê sua foto no passado, vê hoje. O Espírito Santo, vê seu rosto ficar formoso. Não dá mais. Tá bom, filho? Então, espera aí. Irritação, impulso violento, fúria, né? Faz um estrago depois para arrumar a misericórdia. Não vale a pena, filho. Olha, o Espírito Santo, ele nos molda segundo a vontade de Deus, irmãos. Viu? Eu vou falar para os irmãos, talvez vocês não saibam, eu já tomei tapa no rosto de virar o rosto para trás. Eu não tenho capacidade de aguentar isso. Foi o Espírito Santo em mim. Mão no nariz, empurrar para trás, não tem medo de você não. Mas na hora eu já entendi, Satanás quer censurar a minha vida cristã. Não precisa ter medo de mim. Tema o Senhor. Isso pode acontecer, sim ou não? Quem conheceu o pastor Edivaldo? Foi o pastor do Avivamento Bíblico, o pastor que me batizou. Ele gostava de rock, o irmão dele se converteu, tirou o CD dele que saiu por quintal, pôs um hino de louvor. Ele chegou e deu um tapa no rosto do irmão dele. O irmão dele chorava que a lágrima molhava o piso. Lá começou a minha conversão. Depois daquele dia, nunca mais foi o mesmo homem. Como que pode um irmão que saía comigo no braço, agora foi agredido e não levantou a voz? E ele foi para a igreja, conheceu Jesus, e hoje ele é um pastor. Estão entendendo, filhos? Deus tem um plano lindo na sua vida, você que está em casa. Vigie 24 horas. A tua natureza humana constantemente quer te derrubar. Mas o Espírito Santo, ele veio para te guiar em toda a verdade. Para te assistir, para te dar vitória. Quando você passa pela situação, o Espírito Santo, aleluia, faz você se alegrar com você mesmo. Eu consegui vencer. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém, filho? Pastor, é fácil? Não, mas se tiver em espírito, faz. Na carne não faz, mas em espírito faz, tá bom? Então isso entristece o Espírito Santo, irmão. Quando eu sou uma pessoa assim,
As características que leu no verso 31, isso é tristeza para o Espírito Santo, porque ele veio para fazer a nossa vida ser melhor, tá bom? O que mais, ó? Agora nós vamos falar de atividades, ó, pessoais lhes são atribuídas, tá bom? Então vamos descobrir como essas atividades nos favorecem. Primeiro, ele revela, tá? O Espírito Santo revela. Tanto coisas, irmãos, de pessoas, como também nós vamos aprender que nos revela o que é da parte de Deus para nós, tá bom? Olha, o Espírito Santo revela coisas lindas da parte de Deus para nós. Eu vivi uma experiência aqui, onde estava aqui de costa. Você vê como ele revela as coisas de Deus, está aqui de costa. Os irmãos estavam aqui, nós oramos, depois acabou, fiquei aqui. Pum, o Senhor me mostrou a irmã lá atrás. Me mostrou o rosto da pessoa. E eu saí, não sei se alguém está no culto, viu eu sair daqui. Eu fui lá, cheguei e falei assim, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Falei, mas o Senhor está me tocando para orar por você. Porque o Senhor me mostrou você lá na frente. Quando eu coloquei a mão, já comecei a chorar. Tá vendo? Nada se oculta ao Espírito Santo. Coisa linda, né? Então ele revela. Mas a grande função do Espírito Santo, irmão, é nos revelar as coisas de Deus. Porque essa também é uma ação de Deus. Quem acredita nisso? Porque Deus ama tanto aquela pessoa, que às vezes vai te revelar coisas que precisa levar aquela pessoa a desprender de situações ou vencer situações. Por quê? Porque a função do Espírito Santo nas nossas vidas é edificar a igreja. E a igreja é composta de pessoas. Sim ou não? Vamos ver a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Então revela o que é da parte de Deus para nós. Oi? Pode, por favor. Tiago. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falarão inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Amém, irmãos? Então a profecia nunca foi de vontade humana, ou seja, aquilo que é revelado para o profeta, Deus fala através da boca dele, através do Espírito Santo. Vocês querem ver? É muito fácil quando é o dom da ciência, isso é importante você ouvir. É fácil você discernir quando é o dom da ciência chamado revelação, não tem dom de revelação. Na categoria de dons não existe dom de revelação. É o dom da ciência. Tudo leva a conhecer. É revelado. E existe o dom de profecia. Quando é o dom de ciência, um exemplo, o irmão vai conversar com o irmão Maurício, vai falar assim, olha, irmão, Deus me mostrou. É ciência. Deus me mostrou. Você vê claramente. Você vê que ele não está falando agora o Senhor, mas Deus revelou para ele e ele está transmitindo, está correto? Quando é profecia é diferente. Profecia é, assim diz o Senhor, a boca abre. E fala mesmo como eu estou falando. A palavra eu está muito presente nessa mensagem. O próprio Deus falando através da boca do homem. Né? Já ouviram isso? A palavra eu está muito presente nessa ação, porque é o próprio Deus falando através da boca do homem, tá bom? Então o Espírito Santo ele revela, tá certo? E é maravilhoso, esse dom tem que estar na igreja também, tá? O que mais? Ó, ele ensina. Ele ensina. João 14, verso 26. Quem gostaria de ler? Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção na explicação que eu vou dar aqui sobre o ensino, tá bom? Quem gostaria de ler? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, e em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Irmãos, preste atenção agora. Você que está em casa, você que está aqui. Preste muita atenção no que o pastor vai ensinar agora sobre essa questão de ensinar. Porque às vezes nós lemos e relemos, olha onde o Espírito Santo vai levar a gente. O que é ensinar? Primeira coisa, ministrar conhecimento. Eu vou pegar o presbítero Mauri para me ajudar aqui. Por exemplo, eu sou totalmente ignorante em a questão de
trabalhar num geral de um computador. Então, eu vou procurar o irmão que faz parte do ofício do irmão, tá correto? Então, quando o irmão está me passando alguma instrução, ele está ministrando conhecimento. Ele está passando aquilo que ele tem para minha pessoa, olha bem, ter um certo conforto, se posso dizer assim, ou facilidade para exercer algo que eu venha fazer que diz respeito a esta categoria de ensinamento que ele está me passando. Então, o Espírito Santo, primeira coisa, ele ministra ensinamento. Né? E que ensinamento, pastor? Tudo aquilo que condiz de Deus e do Senhor Jesus. Né? Então, quando eu tenho o Espírito Santo, eu vou ter um conhecimento muito mais amplo, mais profundo das coisas de Deus. Sim ou não? Faltou o Espírito Santo, vou ser limitado. Então, a primeira coisa, quando diz respeito a ensinar, é ministrar conhecimento. Outra coisa, educar ou doutrinar também. Tá certo? Mas tem uma coisa aqui que chama atenção, quando nós entramos nesse estudo de ensinar, que chama aclimatar. E é isso que às vezes não aparece quando nós lemos a palavra normal. O que é aclimatar, pastor? Aclimatar é trazer a pessoa a sentir confortável em um clima. Um exemplo, você está com muito calor, tem uma sala aí com ar-condicionado ligado. Ela está sendo aclimatada, você vai participar daquele ambiente, vai ficar confortável. Agora, quando fala de aclimatar, preste atenção no que o pastor está ensinando. Se considera duas coisas importantes. Primeiro, região. A região tem seu clima, sim ou não? Segundo, país. Então, espera aí, nós estamos falando que ensino também é aclimatar. E aclimatar já me traz o sentido de região e de país. Em outras palavras, existem regiões que eu vou chegar, que eu vou sentir bem no clima local. Olha bem. Agora, quando nós trazemos isso para a palavra de Deus, país é nação. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo está em 1 Pedro capítulo 2, que nós somos a nação. Olha onde o Espírito Santo quer nos levar a entender quem somos. Qual que é o ensino que ele traz? Para nós compreendermos, nós que somos cristãos, que nós somos a nação santa. E dentro dessa nação, nós vamos desfrutar desse clima, que é aclimatar. E se nós realmente vivermos como nação santa, nós vamos viver confortável. Em outras palavras, nós temos o melhor que o ser humano pode desejar, que é na presença de Deus, sendo a nação santa. E agora, pastor, região, legal. Quando nós olhamos para ensino, e ensino é aclimatar, e aclimatar tem a ver com região, nós olhamos para Efésios capítulo 2, verso 6, que diz, e nos vivificou, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Pastor, o que é região? Vou trocar a palavra aqui, a palavra regiões celestiais. E nos fez sentir bem, estar bem nas grandezas que há em Cristo Jesus. Só o Espírito de Deus para revelar isso. Eu fiquei boquiaberto na mesa. Porque quando nós falamos que o Espírito Santo nos ensina, nós vamos no entendimento raso. Mas quando nós entramos no profundo do Espírito Santo, nós vamos compreender que ele nos ensina a posição que nós estamos em Cristo, nos lugares, nas regiões celestiais, nas grandezas celestiais de Cristo. E a primeira grandeza é: tu foi recebido
como filho de Deus através de Cristo. Outra coisa, nas grandezas de Cristo, Ele te assentou, te colocou bem. Assentar é estar bem, confortável. Te fez co-herdeiro. O que é co-herdeiro? Você, tudo que é do Pai, Jesus herdou. E você herdou juntamente com Cristo. Meu Deus. Meu Deus. Que lindo. Que lindo. Olha como, irmãos, o Espírito Santo nos leva a entender que o que mais Ele deseja é que nós venhamos compreender a posição que nós estamos através de Cristo Jesus. E o Espírito Santo quer que nós entendamos que nós somos a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido. E os ensinamentos do Espírito Santo é para nos levar a compreender e a viver essas verdades bíblicas. Ensinar ter uma profissão? Tem cursos. Ser um bom administrador financeiro? Tem cursos. Sim ou não? Ser bem com as pessoas? Acho que é até uma obrigação de cidadão, não precisa nem ser cristão. Quem acredita? Obedecer às leis? Nem precisa ser evangélico. É um dever do cidadão. Sim ou não? Mas ele veio para nos ensinar as profundezas, as grandezas, amai, nerra, dessa nação santa. Das grandezas que nós alcançamos em Cristo. Esse é o ensino, irmão, que Ele quer que a gente entenda. E sabe de uma coisa? Por não compreender esses princípios, que o Espírito Santo constantemente quer abrir o nosso entendimento para entender isso, somos enganados tão fácil. Parece, se eu não cumprir uma obrigação, eu não vou ser abençoado. Se eu não fazer aquilo, eu não vou ser abençoado. Nós somos abençoados de graça, não por merecimento. Quem de nós poderíamos, você que está em casa, se colocar de pé agora e dizer, eu mereço ser abençoado? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas tem uma observação. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você pode perder tudo, mas não saia da nação santa. Você pode perder tudo, mas não saia das regiões celestiais, das grandezas que há em Cristo Jesus. Irmão, pensa bem. Através de Cristo, você recebeu a filiação de Deus. E esta é uma obra do Espírito Santo. Porque quando nós estávamos podres no pecado, o Espírito Santo, por misericórdia, nos visitou lá e falou, Miguel, Geraldo, Pedro, Francisco, você que me ouve, ainda há solução para a sua vida. Muitos podem dizer que não tem jeito, mas tem. Vai a uma igreja, vai a um templo, vai ouvir a palavra de Deus. E nós achávamos que com as nossas forças nós estávamos indo. Mas o Espírito Santo estava nos conduzindo como um pastor guia uma ovelhinha. Então, recebemos a Jesus. E o sangue de Jesus Cristo nos libertou de um cativeiro chamado pecado. E hoje nós somos livres para adorar o Senhor. Amém? E Ele está nos ensinando constantemente. Amém? Deu para os irmãos compreender essa questão do ensino? Deu? Então Ele veio nos ensinar essa questão, irmãos, né? Tanto de ministrar conhecimento, como nos aclimatar. Tá bom? Viver no país, na nação santa, as grandezas, as regiões, assentar nas regiões celestiais, nas grandezas de Cristo. Amém? Por que grandeza? Pensa bem o que o pastor vai falar. Filipenses capítulo 2 diz assim, que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Espera aí. Está falando só do nome. Você imagina a presença do seu Senhor. E você
está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha onde você está. Que poder que te acolheu. Não consigo nem em palavras anunciar para você o tamanho desse poder. Se o nome de Jesus, enfermos são curados, cativos são libertos, vidas são restauradas, mortos ressuscitam, os que são destruídos são restaurados. Agora você imagina a presença dele. E você está em Cristo Jesus. Amém? Hoje nós vamos parar aqui. Tá bem? Tá, hoje, domingo a gente volta, tá? Então hoje nós falamos sobre ele revela, ele ensina, tá bom? Que são atividades pessoais, lhes são atribuídas, tá? E nós vamos continuar a semana que vem. O pastor vai falar, ele clama. O pastor vai falar um pouquinho sobre essa questão de Abba Pai aqui, com bastante esclarecimento para os irmãos, tá bom? Tem 2 ensinamentos muito profundos nessa questão da palavra Abba Pai. Convido você que está em casa, que está com a gente novamente, tá bom? E vocês que estão aqui, convide mais um, tá? Deus abençoe, a paz do Senhor, amados. Tenham um bom domingo, bom almoço. E para vocês também, recheado